Muito boa noite! Boa noite, boa noite! Gente, começando aqui a nossa primeira live de aquecimento para o nosso evento. Mas que evento, queridos? Fala que é isso aí? É um evento que eu vou fazer nos dias 14, 15, 16 de fevereiro, que é a Semana do Resgate do Relacionamento. Gente, vai ser um evento muito top, muito top. Se eu fosse você, não perderia. Breve, breve, vou falando aqui para você ir se cadastrando lá e entrando para o nosso grupo para você receber informações, porque esse evento pode resgatar mesmo, salvar o seu relacionamento, tá? E a gente já começa aqui as nossas lives de aquecimento, falando um pouquinho aqui daquilo que vai rolar lá, para você já ir clicando, aplicando aí na sua vida, tá? Então, hoje, com um tema aqui um pouco até polêmico, né? Posso dizer assim, porque eu sei que hoje em dia esse tema tem sido muito falado, tem acontecido muito frequente, tá? Vamos dizer assim, tem sido um tema muito frequente, que é o quê? É o cônjuge irresponsável. Mas como assim, Cris? Irresponsável? Explica isso aí para a gente. Então, eu vou dar aqui algumas características desse cônjuge irresponsável, tá? Então, a primeira é aquele cara que não para em emprego nenhum. Todo emprego que entra, ele fica um tempinho ali, ou arruma uma confusão, ou arruma alguma reclamação, algum jeitinho de pular fora, né? Sendo que esse cara tem as responsabilidades dele dentro de casa, né, no relacionamento, mas não para em emprego nenhum. O segundo ponto aqui desse cônjuge responsável, para vocês entenderem, ele se sente confortável o quê? Quando a esposa assumiu as responsabilidades do lar, e para ele ali tá tranquilo, né? Enquanto ela estiver assumindo, pagando ali, pelas despesas da casa, enquanto ela assume toda a responsabilidade do lar, para ele está confortável. Né? Essa também é uma das características do cônjuge irresponsável. Outra característica, ele não tem iniciativa para nada. Pode até ser um cara que é trabalhador ou às vezes até tem algumas posses, mas ele não tem iniciativa para, sabe, dar um passo além, ele não tem iniciativa para fazer coisas diferentes ali com a sua esposa, né, com sua família, então ele não tem iniciativa para nada, né? Então é um tipo de cônjuge responsável também. Outra característica, acha que a única responsabilidade dele é trabalhar. A gente, e aí, lá atrás na minha jornada, né? Quero dizer para você por que eu falo hoje para mulheres de relacionamento. Gente, eu era um tipo de cônjuge responsável, eu era esse. Eu trabalhava muito, mas para mim era só fazer isso, né? Só trabalhar e só colocar o dinheiro dentro de casa ali, que a minha obrigação estava feita. E nós sabemos que envolve muito mais coisas do que isso, né? Ainda mais quando se tem filhos, né, responsabilidades ali de ensino, de limites com a sua esposa. Então, é muito mais do que somente trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa, tá? Outra característica, deixa todas as responsabilidades para sua esposa. É uma característica que tem se repetido muito hoje em dia, né? Os homens deixando a responsabilidade ali para a esposa, né? E algo até culturalmente, né? Com essa questão do feminismo, da independência da mulher, e ela assume ali todas as responsabilidades do lar, inclusive financeiras. E aí, gente, não dá bom, porque a mulher não foi criada para isso. Né? O relacionamento, o casamento não foi feito assim. Vocês precisam dividir as cargas. Então, hoje em dia tem acontecido, tem sido muito frequente isso, tá? Que é as mulheres assumem toda a responsabilidade e os homens deixam isso para lá, né? Estão confortáveis ali com isso, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que você precisa saber se o seu cônjuge é um desse tipo, né, de cônjuge responsável? Então, você primeiro precisa esclarecer
o problema. Como assim, Cris? Esclarecer o problema. Você precisa ter certeza de que ele realmente é um cara irresponsável. Como assim? Você precisa entender, será que ele é irresponsável em todas as áreas do relacionamento? Vamos dar alguns exemplos aqui. Será que ele é irresponsável é, para colocar comida dentro de casa? Será que ele é irresponsável na criação dos filhos? Será que ele é irresponsável em dar limites para os seus filhos? Será que ele é irresponsável no relacionamento, né, de marido e esposa? Então, a primeira coisa é identificar isso, né? Se ele é irresponsável em todas as áreas, tá? Porque pode ser que ele seja irresponsável em uma certa área, né? E em outras ele é bastante responsável, que é muito comum, às vezes, acontecer do homem ser responsável o quê? No trabalho, né? Ele é responsável ali, porque ele sabe que ele precisa colocar o sustento ali dentro de casa, ele precisa sustentar sua esposa, seus filhos, e aí, só que aí ele deixa a outra parte, né, do relacionamento de fora disso, tá? E vocês vão entender um pouquinho aqui, logo aqui na frente, o porquê que acontece isso, né? Por que ele é responsável em uma área e irresponsável em outras áreas. Então, primeiro você precisa entender o quê? O que passa na cabeça do seu cônjuge, né? Pode ser que você não haja de uma maneira compreensiva sem entender isso, ou seja, você generalize que ele é irresponsável porque ele está sendo irresponsável em uma área. Entende, gente? Se não entendeu, coloca aí no comentário. Então, o que pode estar acontecendo com esse cônjuge responsável, tá? Com seu marido? Pode ser que ele está seguindo um modelo, um padrão do seu pai. Como assim, Cris? Olha só, nós quando criança, né, quando pequenos, a gente aprende, né, tudo aquilo que a gente vê, a gente ouve, a gente sente, a gente aprende, isso vira as nossas crenças. Então, pode ser que esse cônjuge responsável, ele está o quê? Seguindo um modelo do pai. Ele está repetindo um padrão do seu pai. Então, essa pode ser uma das coisas que está acontecendo aí com o seu cônjuge. Segundo, ele pode estar se rebelando contra o modelo do pai. Como assim? Olha que viagens aqui, ó. Como assim se rebelando? O pai, às vezes, era um homem que trabalhava demais, não dava atenção para a esposa, nem para ele, né? Seu cônjuge, que era filho na época. Então, o que ele pode estar fazendo? Está rebelando contra esse padrão do pai. Ou seja, ele diz, né, mentalmente, né, gente? Ele diz inconscientemente ali, ele colocou na sua mente: eu não quero ser igual ao meu pai. Porque ele é ausente, ou porque ele é violento, né? Ou porque alguma coisa que ele está ali se rebelando contra o modelo do pai. Então, ele pode, às vezes, ser irresponsável por isso, tá, gente? Isso é inconsciente. Como assim, Cris? Olha só, pode ser que ele tenha dificuldade em parar em um emprego, mas isso tem a ver? Pode ter, tá? Por isso que é preciso você investigar o passado, investigar como que foi a vida dele, de onde que está vindo essas atitudes, esses comportamentos, né? Pode ser que o pai trabalhava muito, 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 estava sempre ausente e ele, eu não vou ser igual ao meu pai. E aí ele não consegue parar em emprego nenhum, né? Não que isso seja uma desculpa, mas aquilo que ele está se rebelando contra aquilo que o pai dele fez quando ele era criança, tá? Então, mais uma coisa que ele pode ter desenvolvido, uma atitude centrada nele mesmo. E o que é isso? Olha, volto a falar para você que isso também é um problema de hoje, tá? Um problema. Por que eu digo isso? Porque tem muitas mães, principalmente mães, tá? Que elas dão tudo aos seus filhos, né? Não criam dificuldade para nada e tudo que ele quer dar na mão, não deixa ele usar a capacidade dele,
E aí ele cresce o quê? Achando que ele pode receber tudo, achando que ele pode ter tudo o que ele quer. E aí, quando isso acontece quando criança, isso vai impactar lá no relacionamento dele, lá no casamento dele. Ou seja, ele desenvolveu uma atitude centrada em si mesmo. Então, só a vontade dele, tudo que ele quer, e aí ele se torna uma pessoa, um cônjuge irresponsável, né? Por isso. Então, por isso, gente, que isso é muito importante você entender que você precisa criar os seus filhos, deixar que eles usem a capacidade deles, né? Não é dando tudo na mão que você demonstra amor pelo seu filho. Muito pelo contrário, a gente vê muitos adolescentes aí invernarem em drogas, né, em coisas erradas, porque eram pessoas que tinham tudo na mão, não tinham dificuldade para nada e achavam que podiam qualquer coisa na vida, entende? Então é muito importante a educação dos nossos filhos, tá? Abri um parênteses aqui para falar sobre isso, porque isso é muito importante mesmo. Isso pode impactar no relacionamento dele lá na frente. Outra coisa, né, que pode ser aí, que ele tem agido de forma irresponsável. O comportamento dele pode ser uma expressão de seu ressentimento em relação a você. Olha só. Então, ele pode estar agindo de uma forma ruim no seu relacionamento, porque ele está o quê? Com ressentimento. Isso é uma expressão de um ressentimento que ele está com você. Nossa, mas será? Mas ele, né, faz isso, ele faz aquilo outro. Mas olha só, ele pode estar só devolvendo aquilo que ele está recebendo. Por quê? Claro, gente, na maioria dos casos, o que que acontece? Né? O problema é ele, tá? E não fica chateado eu te falar isso não, porque 120% das pessoas é assim, tá bom? A maioria dos casos, né? O problema é quem? Meu cônjuge. E eu falo que uma das coisas mais poderosas no relacionamento é quando a pessoa ela é autorresponsável, ela tem uma responsabilidade pessoal, ela entende que ela se colocou onde ela está e que ela é quem pode tirar ela de ela está, né? É quando ela assume a responsabilidade do relacionamento dela, sabe? Isso é muito poderoso. Então vamos lá. Antes da gente falar aqui sobre os passos, né, que a gente pode dar para que você para você lidar com esse cônjuge responsável. Eu quero falar um pouquinho aqui, quero lembrar a vocês que o nosso comportamento ele é motivado por nossas necessidades emocionais interiores. Quais são essas necessidades emocionais interiores? Todo ser humano tem essas necessidades emocionais interiores, tá? Então, olha, necessidade de amor, né? Receber amor do seu cônjuge, a necessidade de liberdade. E aí, o que eu digo para você? Casais, gente, que sofrem com o ciúme, eu já falei, né? Eles sofrem demais, porque o ciúme é algo chega a ser doentio tem vezes, né? Claro que eu falo assim que a pessoa ela precisa ter um zelo para com seu cônjuge, mas o ciúme, aquela coisa doentia de não deixar a pessoa fazer nada, não pode fazer nada, não pode ter uma rede social, isso é muito prejudicial ao relacionamento, sabe? Muito prejudicial. Então, necessidade de importância, né? A pessoa ela precisa se sentir importante dentro do relacionamento. Você precisa, às vezes, validar o seu cônjuge nas coisas que ele faz bem, nas coisas que ele é bom. Necessidade de recreação. O que é isso, recreação? A pessoa ter um hobby, praticar um esporte, né? Aqui em casa a gente gosta muito de viajar, é como se fosse um hobby viajar aqui, que a gente ama isso, né? Eu, minha esposa, as crianças. E necessidade de paz com Deus, né? Uma conexão com o Pai. Todo ser humano tem essa necessidade. Se ele te falar que não tem, é porque ele ainda não sabe e está faltando algo na vida dele, tá? Então, o primeiro passo para você lidar com o cônjuge irresponsável, assuma a responsabilidade pelo seu relacionamento
E aqui a gente já fala sobre um princípio da realidade da vida. Qual que é esse princípio da realidade da vida? Você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode influenciá-lo. Então, o que eu quero dizer com isso? Pare de pensar em mudar ele, mude a si mesmo, mude a você mesmo. Isso vai impactar na vida dele. Com toda certeza eu te digo isso, tá? Porque eu passei por isso. Cris, você mudou e impactou na vida de sua esposa? Não. Ela mudou e impactou na minha vida. Né? A mudança dela trouxe um impacto para a minha vida. E eu desejei mudar também. Tá? Então, primeira coisa aí nesse primeiro passo, reconheça suas próprias imperfeições. Gente, todos nós somos imperfeitos. Não adianta você ficar sempre julgando a culpa no seu cônjuge. Olha, Cris, mas você não sabe o que que ele fez. Você não sabe o que que ele fez comigo. Ok, tem coisas que são mesmo, assim, não tem explicação. Mas você pode ter certeza, no momento em que ele cometeu um ato de infidelidade, ou um abuso, né, verbal que seja, um abuso físico, você pode ter certeza de que isso vem lá de trás, tá? Isso não é do dia para a noite, tá? Isso aí, eu coloco vocês dois aí na mesma situação. Não que sejam iguais, não que eu esteja defendendo quem comete algo de forma alguma, mas quando acontece algo desse tipo, isso vem lá de trás. Você pode ter certeza disso. Então, segunda coisa nesse primeiro passo, olha, expresse seu amor por ele e use palavras de afirmação naquilo que ele é bom. Se você é aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama, só traz problemas, só fala coisa negativa, você me desculpe, mas você está cavando o buraco para matar e julgar seu relacionamento lá dentro, tá? Valide ele nas coisas que ele é bom. Ah, Cris, mas ele não tem nada de bom. Será que não? Como que você casou com ele? Tá? Busque na sua memória o que era aquilo que atraiu, né? Te atraiu até ele. Busque na sua memória por que mudou. Ah, ele mudou porque ele mudou. Não, tem um motivo por trás disso. Tem alguma necessidade básica dele, né? Ou uma necessidade emocional que não está sendo, né, atendida. Então, por isso, ele muda a sua atitude, tá? Entenda isso. Terceira coisa, peça sugestões de como ser uma esposa melhor, né? Como ser um marido melhor. Gente, isso aqui é muito desafiador para muita gente, eu tenho certeza disso. Mas quando você faz isso, você não tem noção de como que isso é poderoso, tá? Quando você pede a sugestão para o seu cônjuge, em que você pode melhorar, e você vai ser muito mais assertivo, né? Você sabendo aquilo que ela pensa em relação àquela área que você precisa melhorar. Sabe? Tá claro, poxa, eu preciso disso aqui, cara. Então é isso, sabe? É você colocar em prática ali a mudança e você vai ver uma mudança transformadora na atitude dela também, ou dele também, né? Segundo passo aqui para o cônjuge, né? Para você lidar com o cônjuge irresponsável, tá? Peça desculpa pelos seus comentários de crítica. Nossa, mas você está pedindo só coisa difícil aqui hoje. Gente, faz parte do processo, tá? O processo de transformação do seu relacionamento ou o seu processo, né? Pode ser que você se encaixou em alguma dessas atitudes que eu falei aqui sobre o cônjuge responsável. Então, sabe, mude isso. Se você se encaixou em alguma dessas atitudes, no final eu vou repetir. Se você não chegou aí depois, fica aí até o final. Então, olha só, primeira coisa, se concentre em mudar o seu comportamento negativo. Mais uma vez, não se concentre em querer mudar ele, sabe? Lembre-se dessa frase, desse princípio da realidade da vida. Você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode influenciá-lo. Então, como que você quer mudar o seu cônjuge se você já está vivendo um relacionamento ruim? Você quer mudar o seu cônjuge sendo que você não muda nada na sua vida. Não vai mudar. Então, você não pode mudar ele, mas você pode influenciá-lo. Com o quê? Com as mudanças positivas que você vai fazer na sua vida.
Ok, gente? Então, ó, segunda coisa, elogie ele naquilo que ele é bom. Já falei até um pouquinho aqui no primeiro passo sobre isso, né? Ele tem algo de bom. E outra coisa, lembrando para você que Deus nos deu, gente, qualidades, Ele nos deu dons. Então, todo mundo tem um lado bom, né? Hoje eu conheço muito sobre, eu sou analista de perfil comportamental, então, antigamente eu achava que o meu perfil era ruim para quase tudo. Não, hoje eu entendo que ele é excelente para muita coisa. Então, o seu cônjuge, ele tem muitas coisas boas. Só que se você focar só nas coisas negativas que ele tem, isso vai ser extremamente destrutivo para o seu relacionamento. Então, foque nas coisas boas que ele tem, sabe? Mesmo que você esteja vivendo um momento de desafio. Não espere a coisa ficar boa para você tomar atitudes de mudança no seu relacionamento, não. Você toma essas atitudes, né? Atitudes diferentes, né? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes, tá bom? Então não espere, comece hoje a mudar a sua atitude no seu relacionamento. E vamos, para terminar aqui, gente, tem um último passo, o terceiro passo, que esse é específico para um tipo de cônjuge responsável, que é aquele irresponsável em todas as áreas. Então, pode ser que você que vai estar vendo essa live aqui, você que vai estar vendo depois, você tem esse tipo de cônjuge, que é aquele que tem todas as características que eu falei lá no início, né? Que é aquele cara que não tem responsabilidade com seus filhos, não tem responsabilidade em casa, não tem responsabilidade de trabalho, não supre as necessidades da família, não tem uma responsabilidade espiritual sobre a família. É esse cara que não é responsável ali por nada, né? Dentro da família, dentro do relacionamento. Como que eu vou lidar com esse cara? Né? E aí tem situações em que as mulheres assumem toda essa responsabilidade, elas ficam extremamente sobrecarregadas, porque ninguém, gente, foi feito para. Nenhuma mulher foi feita para assumir todas as responsabilidades do lar de forma alguma. E tem coisas que Deus criou o homem para ser. Né? Uma das coisas é dar limites aos filhos, isso é o homem que tem que dar. Então, só um exemplo aqui. Então, como que eu vou lidar com esse cônjuge que é irresponsável em todas as áreas? Então, primeiro passo, você sempre vai começar falando sobre algo de bom que ele tem, tá? Declare que ainda o ama, mesmo que o relacionamento não esteja bom. Então, seu relacionamento tá um lixo, tá ruim, tá péssimo. Se você quer trazer mudanças efetivas para o seu relacionamento, comece dizendo que o ama. Como assim, querido? Eu vou começar a falar, eu vou falar mentira. Não, você não vai falar mentira. Se você casou com ele, com ela, você o ama, né? Então comece declarando isso. E depois, olha só, eu sei que vai ser difícil você que está vivendo um momento de desafio no relacionamento, você achar forças para dizer que o ama ou para falar de algo de bom que ele tem. Mas olha, faça esse esforço. Existe uma ferramenta que a gente usa no meio corporativo, que é o seguinte: primeiro, quando você quer fazer uma interação negativa, primeiro você faz algumas interações positivas, né? Na linha de lousada que chama. Então, gente, isso funciona demais no relacionamento. Você vai fazer uma interação negativa, faça interações positivas primeiramente, tá? É aquele não é um morde a sopa. Primeiro você assopra, depois você morde, né? A gente mudou o ditado aí. Então, primeiro você vai dizer que o ama, né? Mesmo que o seu relacionamento não esteja bom. E depois, você vai declarar que está desapontado com o relacionamento de vocês, né? E que não quer mais viver dessa forma. E você está falando para eu separar do meu marido? De forma alguma, você nunca vai ouvir eu falando isso. Tá? Porque eu sei que muitos dos problemas que os casais vivem é por comportamentos, né? Comportamentos que vêm de necessidades não atendidas, tanto homens quanto mulheres. Então, você nunca vai ver eu falando isso aqui para você se separar do seu marido. Mas
você vai precisar, muitas vezes, usar um amor duro, que é isso. Você vai declarar para ele que está muito desapontado com o relacionamento de vocês e que não quer mais viver dessa forma. E aí, Cris, como que eu faço? Então, você vai para esse próximo passo aqui. Qual que é o próximo e último passo aqui? Você vai procurar uma ajuda profissional, né, de um terapeuta ou de um pastor, alguém da sua confiança que tenha bons resultados nessa área de relacionamento, você sabe que é uma pessoa que pode aconselhar vocês nessa área de relacionamento, e você vai dizer para ele o seguinte: olha, eu te amo, mas eu não quero continuar esse relacionamento da forma que está, né? Às vezes você está vivendo em um relacionamento tóxico, um relacionamento horrível. Então, muitas vezes, aquela paz, né, que dá ali em alguns momentos, ela não vai adiantar. Muitas vezes, vai ser preciso você usar de um amor duro mesmo, sabe? E buscar uma ajuda profissional, buscar uma pessoa que já tenha um resultado nessa área para aconselhar vocês, né? E você precisa, se você quer resolver o problema do cônjuge irresponsável, que é responsável em todas as áreas, é assim que você vai resolver, sabe? Através desse amor duro. Você vai dizer para ele que está extremamente desapontada, que não quer mais viver dessa forma, mas que está disposta a buscar uma ajuda profissional para vocês dois, tá? E aí, e se ele falar que não quer? Infelizmente, são os resultados que ele vai ter, né? Mas eu posso te dizer que na maioria das vezes, por que os relacionamentos eles acabam? Porque os cônjuges não buscam uma ajuda. Eles acham que o problema é o meu marido, o problema é minha esposa. E aí acha que o outro tem que buscar ajuda, não, sabe? Não chega a um consenso e fala, olha, não tá legal, tá ruim. Se a gente continuar assim, vai acabar. Vamos buscar ajuda? Vamos. E aí, é dessa forma que você vai conseguir salvar seu relacionamento. Você que tem um cônjuge irresponsável, tá, gente? E aí vocês chegaram depois aí, eu vou só repetir aqui de início, qual que são as características do cônjuge irresponsável, né? É aquele que não para em emprego nenhum, né? Ele se sente confortável com a esposa pagando tudo, né? E ele não fazendo nada, e para ele tá tudo normal, é assim mesmo, né? Ele não tem iniciativa para nada, é uma característica. Ele acha que a única responsabilidade dele é trabalhar. Isso também é um cônjuge responsável, tá, gente? Porque não é só trabalhar. E aí eu me incluo nesse aqui, lá atrás, antes de eu entrar para a jornada, né, de autoconhecimento, que eu era esse, eu trabalhava demais, demais, e para mim eu estava sendo o melhor marido do mundo. Não estava, não estava. Não se trata só de colocar comida dentro de casa, não se trata só de trabalhar. É muito mais que isso. Para você ter um relacionamento abundante, sabe? Você precisa cuidar, você precisa, sabe, ensinar seus filhos, você precisa dar limite para os seus filhos. Isso tudo faz parte, né, de um relacionamento abundante. Então, tem responsabilidades. Tá bom, gente? Então é isso aí, né? Hoje aqui é a nossa primeira live de aquecimento do nosso evento, que vai ser nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, né? Que é a Semana do Resgate do Relacionamento. Se você está vendo essa live, conhece alguém que está passando por problemas no relacionamento, você vai me ver aqui todos os dias, de segunda a sexta, até o dia do evento, sabe? E você vai ter um link para você se cadastrar para participar desse evento. Você vai poder mandar para as pessoas que estão passando por problemas no relacionamento, né, e precisam mesmo, né, de algo que, sabe, seja efetivo para ela salvar o relacionamento. Então é isso, tá? Muito obrigado a cada um de você que ficou aí até o final. Você que está vendo aí depois. E amanhã a gente está de volta aqui, tá bom? Com mais uma live aqui. E fique ligado aí, gente, que tem muita novidade aí esse mês aqui pra gente, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.